Tinha um amigo que ele estava na doutrina há mais tempo que eu, muito mais tempo. Né? E conversando com ele, dava curso, a gente trocava ideia, né? Ele também era expositor, fazia exposição, espírita, tal. E eu descobri, um bate-papo, que ele era amigo, ele é irmão de um grande amigo meu. E esse amigo tinha muito tempo que eu não via. E eu falei assim, poxa, que legal, né? A gente se conhece, eu nem passei pela minha cabeça, né? Que você era irmão, né? Do fulano e tal. Quando você vê ele, manda um abraço. E aí ele olhou para mim entristecido e falou, Agnaldo, um abraço não vai dar. Falei, por quê? A gente não se fala. Falei, como assim não se fala? A gente não se fala, a gente brigou. Eu falei algumas coisas para ele e ele para mim, né? E hoje, depois de muito tempo na doutrina, eu reconheço que eu também me excedi. Mas ele se excedeu mais que eu. E a gente não se fala mais. Eu falei, quanto tempo? Ele olhou, fez as continhas dele e falou, 20 anos. Eu, como? Tem 20 anos? Tem 20 anos. Não se fala? Não se fala. Falei, rapaz, e como é que você vai resolver isso? Aí ele olhou assim para mim, como assim? Falei, como é que você vai resolver isso? E aí eu falando, de reforma íntima. Falei, cara, você tem que resolver essa pendenga. Embaixo do telhadinho está o nosso cadinho de salvação. Se você não resolver isso, ele falou, cara, essa vai ter que ficar para a próxima encarnação. Puxou o freio de mão, engatou a primeira na evolução espiritual. E eu brinquei com ele e falei, olha, tu parou o carrinho da evolução agora. Não, cara, vamos destravar esse carrinho aí. Você vai falar com ele, não, não posso, não dá. Ele não aceita, não sei. E ficou naquilo. Mas nós fomos conversando várias vezes, tocando no assunto, tal, né? E aí ele pegou e falou que não dava, porque ele não aceitava, né? E numa vez ele falou, olha, eu até queria, mas eu não sei como fazer. Eu falei, começa do começo. Vá até a casa dele e fala, olha, há muito tempo que a gente não se fala, já se passou muito tempo, eu acho que a gente poderia dar uma chance um pro outro novamente e esquecer o passado, nós somos irmãos, né? E Abriu o coração, né? abre o coração. Ele falou, mas se ele não me perdoar e me enxotar da casa dele? Falei, então, se ele não te perdoar e te enxotar da casa dele, o problema é dele. Mas enquanto você não for lá, o problema é de vocês. E aí a pergunta que eu te faço, você perdoou o seu irmão? E aí ele se chocou de novo. De coração, não é de palavra, não, de coração mesmo. Você perdoou? Você entendeu que você também se excedeu. Você acha que ele se excedeu mais. Será que essa é a verdade mesmo? Você é capaz de perdoá-lo? Você já o perdoou? E ele ficou assim, sabe, naquela dúvida, não sei, né? Eu falei, então, pensa nisso. E ele pensou, bom, conversa vem, conversa vai, né? A gente falou ali do Bezerra que levou 18 séculos, né? Aliás, 19 séculos para devolver tudo, para concluir um projeto de reforma íntima, né? Ok, aí teve uma festa uma vez na casa espírita, eu fui convidado, fui lá. E ele veio todo feliz conversar comigo. E isso a gente já tinha conversado várias vezes. Ele falou, Agnaldo, tenho uma notícia boa para te dar. Eu falei, o que é? Então, aquele abraço eu dei. Falei, puxa, que legal. Que bom, né? Eu fui lá, conversei, ele ficou meio resistente, a gente começou a se aproximar, aí eu levei meus filhos, e aí a gente começou, os primos começaram a conviver, fizeram lá, e a gente acabou acertando e voltamos a nos falar. Sabe, Agnaldo? E isso me marcou. Isso me marcou demais. Isso que ele me falou me marcou muito. Eu não entendo porque nem foi tão difícil assim. Falei, como assim? Não foi difícil. Então, olha só, quando a gente vai fazer uma reforma, a gente coloca, né, um teto na nossa cabeça, a gente não passa daqui, a gente coloca limite, a gente coloca muros na nossa frente que não existem. Uma pessoa que conhece a doutrina,
Uma pessoa que conhece Jesus, que conhece o Evangelho, e dentro da sua casa não consegue amolecer o coração com o próprio sangue do seu sangue, né? E se não fosse sangue do sangue, é espíritos afins que aceitaram a missão de viver em família, que poderiam ser irmãos adotivos. E aí a gente fica imaginando, né? 20 anos, com certeza torturava ele ali por dentro. E o ímpeto para voltar a se conectar, às vezes, é 1 minuto, né? Se a gente for fazer matematicamente, né? Eu sou da área de finanças, então a gente trabalha muito com matemática. Já multiplicou os minutos aí? Já fiz aqui. Eu falei assim, olha, é o seguinte. Se a gente levar em consideração que durante 20 anos ele viveu em conflito e que 2 anos depois ele resolveu o conflito, ele levou 10% do tempo para perdoar e 90% ele viveu um momento de angústia, de dor, sem a menor necessidade. Do momento que ele predispôs a fazer essa reforma íntima, né? Que a gente fala que é um projeto. Olha só, levou 2 anos. Você pode falar, é muito para uma pessoa que, né, é espiritualizada. Mas ele foi no ritmo dele. Mas a gente parte do princípio que ele, quando ele me falou, eu quero fazer isso, ele me pediu ajuda. Eu quero, mas não consigo. Mas se alguém me ajudar, eu faço. E até o momento que ele chegou, eu vou fazer, e foi lá e fez, e depois que fez, conseguiu, e quando ele conseguiu, olha só o que ele resolveu. Então fica de ajuda também pro pessoal que tá acompanhando, pegar o WhatsApp, desbloquear, porque com certeza a pessoa tá bloqueada já, né? Com certeza, hoje a gente bloqueia. Vai lá, desbloqueia no WhatsApp e manda um oi sumido, né? Um perdão. Quem sabe aí não é o momento para voltar a se conectar com aquele coração querido, né? Que às vezes por motivo fútil, né? Sim. Às vezes é motivo fútil, né, Aguinaldo? Sim, sim. E olha só, 22 anos se passaram, gente. Quando eu falo isso, isso me impressiona e marcou muito. Então, assim, a gente sabe o que tem que fazer. Hoje a gente tem internet, a gente tem livro, a gente tem casa espírita, a gente tem N doutrinas falando sobre o amor de Cristo, sobre perdão, sobre você se melhorar como ser humano. Tem vários locais, né? Então, saber, a gente sabe demais. O que está faltando agora, né? A iniciativa e a acabativa. O problema é que normalmente a gente tem a iniciativa e não tem a acabativa. Então a gente tem que entender isso como um projeto. Então, como eu falei, não há receita de bolo, mas a dica. Então, as pessoas que estão nos ouvindo agora, pega um pedacinho de papel ou o celular mesmo e vai colocando ali. O que é que eu acho que eu preciso? Com quem eu preciso me harmonizar? O que eu preciso consertar? Eu sou explosivo? Eu sou gastão? Porque a gente tem virtudes e tem vícios. A gente tem que conhecer nossas virtudes, mas tem que conhecer também os nossos vícios. Esses vícios podem ser morais, né? Pode ser de alimentação, pode ser de bebida, pode ser de responsabilidade, né? Que são pessoas que não são responsáveis, né? Falta de compaixão com as outras pessoas, né? Então, faz uma listinha. E não precisa resolver tudo de vez. Foca no que é mais fácil. Conforme tu vai resolvendo mais fácil, o mais difícil vai ficando mais fácil também. E aí você vai ticando aquela lista. Isso aqui eu resolvi, isso aqui eu resolvi, isso aqui eu resolvi. Isso aqui ainda precisa um pouquinho, resolvi 10%, resolvi 20%. Vai pondo lá. Tá avançando, né? É aquilo que eu te falei. Quem dá um passo à frente sempre está mais adiante do que quem sentou. Olha só. Vamos pegar o caso desse meu colega aí. 20 anos estacionado. Primeira engatada, freio de mão puxado. Ele deu os primeiros passos. Ele fez em 2 o que ele não fez em 20. Por que deu o primeiro passo? Então, quem dá o primeiro passo, né, além dele estar mais adiante do que quem ficou parado, ele está numa situação melhor. Porque o processo mental dele já mudou. E onde é a morada do nosso espírito? A nossa mente. É a nossa morada eterna. Não tem como fugir disso. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.